Olá, muito bom dia. Muitos pais têm se perguntado sobre a influência que as redes sociais causam nos adolescentes. Afinal, alguns filhos com idade entre 13 e 17 anos passam entre 5 e 6 horas por dia trocando informações via redes sociais. A dependência, às vezes, é tão grande que há aqueles que acordam e imediatamente pegam o celular para checar as mensagens. Outros vão ao banheiro, fazem as refeições, andam na rua e até mesmo em sala de aula não desgrudam do aparelho celular. Isso é vício, doença, mania, necessidade, hábito? Há quem diga que é uma forma de se socializar. No entanto, o que percebemos muitas vezes é o isolamento. Mas, afinal de contas, esse tempo gasto com redes sociais é saudável ou prejudicial? Quanto tempo seu filho fica conectado com o mundo virtual? Será que ele segue seu exemplo? O ponto de vista deste sábado traz para você um assunto bem polêmico: os adolescentes e as redes sociais. Você sabe por onde seu filho navega? Sabe com quem ele conversa e qual o assunto? Esta ferramenta do século XXI pode ajudar nos estudos ou é tentador marcar encontros, fofocar ao invés de estudar? Os nossos convidados, Flávia Maciel, que é psicóloga, e Arnaldo Mendonça, ele é diretor pedagógico do Colégio Dom. Olha, muito bom dia, um prazer receber vocês no programa. E eu pergunto para os dois, o fato dos adolescentes, né, saberem manusear qualquer modelo de aparelho celular, entender os aplicativos, baixar, na realidade eles dão muitas vezes uma aula, né, para muitos adultos. Isso significa que eles têm capacidade de discernimento para saber o que é bom, o que é ruim, o que devem fazer ou não? Flávia? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Na verdade, eles não têm o limite que deveria se ter, né? A questão da escolha dos conteúdos a serem manuseados nos aparelhos eletrônicos e, com certeza, atrapalha bastante a rotina de estudo e os pais têm que estar realmente bem atentos ao tempo que se usa, os conteúdos que são acessados. Professor. Na verdade, essa geração, que a gente chama agora já de geração Z, ela nasce sabendo manusear tudo quanto é eletrônico. Não é incomum um adulto como eu, ou minha esposa, ou algum professor na escola, que pede auxílio a um aluno adolescente de 12, 13 anos, quando a gente está meio que enrolado com algum instrumento, com algum aplicativo no nosso celular, ou no próprio notebook, ou no computador pessoal. Eles nascem sabendo manusear tecnicamente, mas eles não podem nascer sabendo ter o senso crítico de perceber o que é viável, o que não é viável, o que é correto, o que não é correto. E qual é o milagre que vai se conseguir para aprender isso daí? Ora, pessoal, não é milagre nenhum. Eu acho que nós, pais, somos os primeiros educadores. Nós precisamos educar e acreditar que aquilo que ensinamos foi apreendido e a gente vai fazer valer durante toda a vida. Porque essa aprendizagem de casa, a criança, o adolescente, vai se tornar adulto, vai se tornar um idoso e vai levar para o resto da vida. Então não existe uma fórmula mágica, Eliana. É preciso se educar bem, educar para o bem, mas principalmente dando o seu exemplo de casa para a criança começar a reproduzir e ter isso como norte, como parâmetro. Então a gente pode dizer que muitos pais podem estar agindo errado. Porque, por exemplo, às vezes você tem o seu filho pequeno, uma criança às vezes até de 2, 3, 5 anos, bem novinha ainda, e que quer sair, você quer um pouco de tranquilidade, a primeira coisa que você faz, toma o celular, para brincar com joguinhos, para fazer qualquer coisa, toma o celular e pronto. Esse é um grande erro da família. É a criança que vence pelo cansaço. Para o celular, para sair, para ganhar um presente, para viajar, para qualquer coisa. Tem criança que se torna especialista nisso, de vencer os pais pelo cansaço. Ele começa a irritar tanto, a pedir tanto, ser tão repetitivo, que chega um momento em que o pai ou a mãe, ou os dois, se rendem e permitem. Então você deu o mapa da mina. Todas as vezes que ele quiser adquirir alguma coisa que não é conveniente, pelo menos naquele momento ou naquela idade, ele já sabe qual é a receita. É insistir até que vença pelo cansaço.
Esse é que é o grande equívoco da família. Eliana, uma das coisas que assim está se tornando muito comum hoje nas famílias são os momentos de refeições, né? Que as crianças não estão mais participando e quando estão com o celular do lado para poder ficarem quietas e participando daquele momento que eu acho tão rico, tão sublime, tão especial numa família. É um momento que todos estão reunidos para discutir algum assunto importante para a família como um todo, para saber como foi o dia de trabalho do pai, da mãe, a escola, o que foi que aconteceu na escola, e não está se tendo mais esses momentos com a família, né? E o celular está lá, né? O celular, o tablet, está sempre como companheiro dessa família. Então, esses momentos estão sendo perdidos. Mas o que fazer? Porque às vezes muitos pais, se você vai para a mesa, vai com o celular, tira o celular, põe lá, o filho acha ruim, começa uma discussão, às vezes não estou com fome, perdi a fome, sai da mesa, não quer comer, ou aí a mãe ou o pai muitas vezes acabam cedendo, tudo bem, senta aí, põe o celular do lado, mas coma. A questão do limite, né? Como o professor Arnaldo bem falou, os educadores, os primeiros são os pais. Então, se eles não colocam esse limite, né, os acordos eles têm que existir, né? Então, tem que se perder direito a alguma coisa, não é simplesmente ceder a tudo que as crianças ou que os adolescentes, né, estejam pleiteando com essa chantagem emocional. Então, realmente, essa tolerância dos pais, elas têm que realmente ser um pouquinho maior e por limite, sim. O não, ele é muito mais estruturante para o ser humano do que o sim. Né? Quando o pai, às vezes, chega e fala assim, ó, estou confiscando o teu celular. É uma semana sem celular, ou 3 dias, ou 24 horas sem o celular. Essa postura do pai, ela está correta? Bom, dependendo do que aconteceu, sim. Mas esse pai, ele confiscou, ele também não pode ceder. Se ele disse que é uma semana, tem que ser uma semana. E não ele ceder porque se aperreou com alguma coisa, a criança está chorando demais, o adolescente está aperreando, não, mas libera. Então, e aquele acordo de uma semana que se confiscou o celular? Então, tem que estar muito claro essas normas, essas regras para os filhos, né? E ser cumprido. Na escola, o que se passa? Por exemplo, assim, quando se fala assim, olha, entrou em sala de aula, vamos guardar celular, qual tem sido a reação dos adolescentes para a gente poder tentar conciliar o estudo e essa ferramenta? Olha, da mesma maneira, Eliana, que a família determinada faz valer aquilo que foi determinado em casa, aquilo que foi acordado em casa, a escola é uma outra família. Então, se a escola está determinada que durante a aula do professor, o aluno não pode manusear o celular, porque isso aí vai causar dispersão e às vezes sons e vai atrapalhar e às vezes começa brincadeira em sala. Então, o aluno tem que cumprir o que for determinado. Na escola, por exemplo, a gente não permite que o aluno fique manuseando o celular, até porque a gente sabe que, na grande maioria, ou quase que a totalidade dos casos, é para entrar em redes sociais. Principalmente no WhatsApp, para conversar. Às vezes com o próprio colega de vizinho, da banca vizinha. Então, a escola não permite. Porém, tem momentos em que o próprio professor faz uso do celular, junto com a turma, para realizar uma atividade qualquer. Isso é muito comum hoje com a internet. Todo mundo está online 24 horas por dia. Então, o professor, tem um determinado professor na escola que usa constantemente. Eu vejo várias vezes os alunos fazem pesquisa no celular. Então, naquele momento, esse aparelho tecnológico está sendo um instrumento utilizado em favor da aprendizagem e não em favor da dispersão ou de uma conversa qualquer de amenidades. Então, é preciso a gente saber como usar, onde usar e a hora de usar. Por exemplo, quando a criança ou o adolescente está em casa estudando, se você está fazendo sua tarefa, coloque o seu celular o mais longe possível. Não deixe no mesmo ambiente, porque senão você vai ficar tentado a ouvir um som e querer saber qual foi a mensagem que chegou. Ou, se não ouvir som nenhum, se piscar qualquer luzinha, você vai verificar quem foi que mandou mensagem, ou se não acontecer nada, você fica naquela angústia de estar o tempo todo querendo saber quem é que está
online. Quem precisa estar online é você, mas não na internet. Você precisa estar online nos estudos. Isso aí é que é fundamental para a sua formação, para a sua vida. Agora, e quando em sala de aula o estudante ele não obedece, o aluno fala assim, não vou, o aparelho é meu, eu vou deixar ele aqui, eu não vou ligar. Existe esse tipo de conflito? Olha, normalmente na escola nós não encontramos. Por quê? Porque isso é uma questão muito de postura da escola, não é? O aluno está consciente disso aí, o aluno tem um grande respeito pelo professor, porque aí você já está partindo para o outro lado. É faltar com respeito ao professor, a figura do professor. E como a gente tem um relacionamento muito aberto, muito tranquilo, o professorado lá se relaciona muito bem com todos os alunos, em geral, nas turmas, então essa questão do desafio não acontece. E se acontecer, aí vai falar com o tio Arnaldo. Vai para a coordenação e vai parar na direção para a gente resolver. Por quê? Porque a escola também tem que ser muito clara e muito verdadeira. Antes da matrícula, nós recebemos cada pai, cada mãe e cada aluno novato para conversar. E dizemos qual é o modelo de escola que está ali implantado. A família, cabe à família escolher essa escola, ou se achar que é muito dura, não, eu vou partir para uma outra que seja mais aberta. Você não pode iludir e nem o pai tem o direito de dizer que não foi comunicado, que não foi avisado disso daí. Você já entra sabendo as regras, e as regras principalmente quanto ao uso da tecnologia. Exatamente. Né? Que ela tem os momentos para ser usado, né? Porque é bom, não dá mais para viver sem, e quando há necessidade de se colocar do lado. Olha, a gente tem na escola há muitos anos um documento que ele é assinado junto com o contrato de matrícula. Ele é parte integrante do contrato de matrícula, que é chamado Pacto de Convivência. Então, nesse Pacto de Convivência, os pais, o responsável pelo aluno, está declarando que leu, recebeu e está ciente daquelas regras de convivência na escola. É um documento que está assinado. E aí ele não vai poder discordar, porque ele assinou que concordava. Senão, ele não faz a matrícula. Então a escola tem que agir de uma forma muito clara, muito transparente. Não tem nada que esconder e mudar a regra do jogo depois que o jogo começar. A gente pode dizer que o fato do adolescente, a todo instante, se a gente andar pelas ruas, ir pelos shoppings, os grandes centros, a gente vai estar vendo um adolescente com celular. Isso o quê? É uma mania, é um vício, é uma doença? O quê? Como é que a gente poderia definir? Olha, é muitas vezes uma fuga, né? Pessoas tímidas que não têm como é que eu posso dizer? A facilidade de se relacionar, né? Então, busca naquela tela daquele tablet, daquele celular, se relacionar, mas interessante, diz coisas maravilhosas e pessoalmente não consegue, às vezes, nem cumprimentar a pessoa. Então, muitas vezes é a timidez, é uma fuga, né? E a minha preocupação é quando o professor Arnaldo diz muito interessante essa questão do pacto, mas que a família, ela, quando entra, aceita, assina, procura uma escola que pense da mesma forma, mas no dia a dia o que a gente percebe é que não é bem assim. Eles não falam a mesma linguagem que a escola. E aí é que começa, às vezes, determinados conflitos, quando a gente chama e diz, olha, a gente precisa dessa parceria. Se a família não tiver parceira da escola, não falar a mesma linguagem, fica difícil. Fica difícil. Olha só, se os adolescentes estão agindo assim, imagine então os adultos, né? O mundo virtual está substituindo a velha e boa conversa, olho no olho com os amigos? Nas redes sociais, alguns internautas responderam que não, mas a maioria disse que sim, que já faz um bom tempo que isso vem ocorrendo. O internauta chegou até a dizer que o meu casamento acabou. Uma triste realidade. O Ponto de Vista vai fazer uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Os adolescentes e as redes sociais. Este é o tema do Ponto de Vista de hoje. Aqui no estúdio eu recebo Flávia Maciel, ela é psicóloga, e Arnaldo Mendonça, diretor pedagógico do Colégio Dom. Me diga uma coisa, o que atrai tanto, ou o que leva tanto um jovem, um adolescente, de repente, a passar 2, 3, 4 horas diante de um celular e ali? Ou seja, no Facebook, ou então no WhatsApp? Eliana, eu acredito em alguns casos, assim, a dificuldade de se relacionar na família, né, a abertura com os pais, se
interagir, de falar, de desabafar. Então, eles buscam essa fuga, né? A questão também, uma outra situação, são os adolescentes que buscam nos amigos aquela coisa para ser aceito, para estar neste grupo, né? Então, os grupos de WhatsApp das turmas, né? Então, eles têm que estar por dentro de tudo, estar na moda, né? Então, eu acho que são situações diferentes, né? Tem esse caso da dificuldade de se relacionar, né, com a família, então busca nas redes sociais essa fuga, e o outro de estar na modernidade. Eles acabam imitando muito o que os adultos fazem, já que muitos adultos às vezes não conversam mais entre si, mas estão ali no celular, no WhatsApp. Veja só, o modelo de família de hoje é muito diferente do modelo de família de 3 ou 4 décadas atrás. Normalmente a gente tinha famílias de inúmeros filhos. Eu sou de uma família de 7 irmãos. Hoje é muito difícil na escola você ter uma família de 3. Normalmente 1, no máximo 2. Então, a comunidade familiar já é muito mais restrita. A comunidade de um grupo de WhatsApp pode ter 10, 20, 30, 50 pessoas. Então, além dele ter um grupo grande para se comunicar ao mesmo tempo, ele tem uma outra questão, que é a velocidade de comunicação. Tem muita coisa que interfere nisso. Por exemplo, a mobilidade. Você, para ir à escola, para ir à casa de um amigo, para ir à casa de um primo, de uma tia, de uma avó, normalmente isso demanda muito tempo, por conta do trânsito, das distâncias. E no WhatsApp você não precisa sair daquele local em que você está sentado ou deitado. É um ponto positivo. É um ponto extremamente positivo. Você tem essa grande facilidade de comunicação. E como as pessoas tendem a se acomodar, não sair da sua zona de conforto, é muito mais fácil para mim estar teclando no meu celular ou no notebook, normalmente o celular, do que eu me deslocar para a casa de alguém ou para um local para encontrar minha turma. Então, essas facilidades aí, elas geram uma dependência até do celular. Para a criançada, isso passou a ser realmente um vício. Então, eles ficam angustiados quando estão longe do celular. Eles preferem um castigo a confiscar o celular durante alguns dias. Aconteceu um caso interessante há cerca de 5 ou 6 anos na escola, de uma criança em que a família estava tendo dificuldade de controlar. Não era um celular, era um tablet, assim como esse seu, ainda era um tablet do grande. E aí, os pais, mais especificamente a mãe, disse que não conseguia confiscar. Eu disse, não tem problema, traga que eu confisco. Aí ela trouxe, eu chamei a criança lá e disse, olha, seu tablet está aqui na gaveta do tio Arnaldo. Daqui a 15 dias eu lhe devolvo. Eu quero ver se você vai começar irritando sua mãe para devolver, porque não adianta, não está na posse dela, está na minha posse. Veja que ponto a gente chegou. Às vezes o diretor da escola vai ter que tomar uma posição de pai ou de mãe para vetar algo que estava sendo pernicioso. A criança não conseguia estudar, não se comunicava com ninguém, não queria praticar esportes. Por quê? O que ele queria era estar grudado naquele tablet, vendo um conteúdo que nem sempre é educativo, nem sempre é aconselhável, e nem sempre é bom. E muitas vezes os pais não sabem, desconhecem. Né? Normalmente não sabem. Eu me reportei a algumas questões assim. A televisão, né? Hoje a gente tem as Smart TV, que você tem todos os aplicativos que tem num celular, você tem na televisão. Então, quando o senhor diz, as famílias, os formatos das famílias anteriormente eram de 7, 6 irmãos ou mais. E hoje, 2, 1. E hoje em dia, cada um tem uma televisão no quarto. Então,